Você se lembra quando teve o primeiro contato com a internet e por quê? Sim, com a internet, na verdade, eu tinha 6 anos de idade e foi pra começar a jogar Mario Bros. Eu entrava na internet só pra joguinho porque eu era criança. Mas rede social eu já tinha uns 8 e foi pro Orkut, que eu via minha prima, meu irmão mexendo no Orkut. Eu entrei pra participar das comunidades, porque eu achava muito legal nas comunidades do Orkut os jogos de socialização que as pessoas faziam. As pessoas tinham que ir respondendo e fazendo uma interação. E o que você entende por mídias sociais? Mídias sociais, eu acho que são as plataformas da internet para fazer uma socialização entre as pessoas que estão na rede. E você usa mídias sociais como Facebook, WhatsApp, Twitter? Uso quase todas, a maioria delas, na verdade. Só algumas que, no começo, eu sempre tenho problema com as mídias sociais novas, eu começo a rejeitar, e todo mundo entrando e eu começo a rejeitar, mas no final eu acabo me juntando também. E você acha que essas mídias tiveram um grande impacto no mundo de hoje? Muito, né? Foi tipo a explosão da globalização e muda até o jeito de se comportar das pessoas que cresceram participando delas. Acho que muda muito o comportamento das pessoas. Obrigada. Eu não sabia se eu olhava pra você. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 15 anos e... Pois é. Oi. Você se lembra quando teve o primeiro contato com a internet e por quê? Sim, eu tinha 4 anos. Eu ficava brincando no Clique Jogos. Nem era da minha casa, na casa da minha tia. Ficava vendo lá vídeo da Xuxa. Foi mó legal. O que você entende por mídias sociais? Ah, um lugar onde todo mundo interage, né? Tipo Facebook, né? Sabe? E você usa mídias sociais como Facebook, Twitter, WhatsApp? Uso o Facebook, Twitter, WhatsApp. Todas elas. Tinder eu não uso. Bom. E você acha que essas mídias tiveram grande impacto no mundo de hoje? Eu sei. Porque todo mundo usa e todo mundo pode conversar lá, divulgar as opiniões delas e é isso. Tá bom, obrigada. Nada. Você se lembra quando foi seu primeiro contato com a internet? Lembro. Tipo, no trabalho do meu pai trabalhava trabalha na Secretaria de Esportes. Quando ainda era lá no Tomeuzão. Aí, lá tinha Guarulhos. Oi? Em Guarulhos, né? Em Guarulhos. Uhum. E aí, lá tinha um computador, né? Que aí, tipo, de vez em quando eu ia trabalhar com ele. Aí ele ficava lá fazendo as coisas dele. E aí, tipo, eu ficava jogando um joguinho de futebol, assim, no computador que tinha um cara assim e tal. Aí tinha que chutar a bola, assim, pá. Aí foi isso. Aí, depois de um tempo, colocou a internet lá em casa. Mas a internet de casa era ruim. Aí não dava pra jogar. Mas era isso. E o que você entende que sejam redes digitais e mídias sociais? Tipo, redes digitais e mídias sociais, pra mim, assim, tipo, são... Eu não sei se vale a pena colocar só como browsers, porque, por exemplo, um dos primeiros que eu me lembro é o MSN, que você tinha que baixar, né? Então, tipo... Mas são, vamos colocar assim, tipo... São meios pelo qual, através do computador, assim, você consegue trocar informação com outras pessoas. Tipo, tem várias formas de você fazer isso, né? Mas, em geral, todas elas têm em comum a característica de, tipo, permitir que as pessoas conversem, né? Não só por trabalho, assim, mas também por diversão mesmo. E você usa mídias sociais? Uso. Eu sou professor, né? Aí, tipo, eu uso tipo, por exemplo, o Facebook é um meio de passar os slides para os meus alunos. O WhatsApp, eu tenho um grupo com eles, eu tenho um grupo com cada sala. E aí, tipo, quando aparece uma matéria assim em algum aplicativo de revista que eu acompanho, que eu acho mais da hora, eu posto por lá e tal. Só que eu também uso no sentido social mesmo, né? Tipo, conversar com os meus amigos e tal. Então eu uso razoavelmente bem o Facebook e o WhatsApp. Eu não sei se o e-mail ele entra como mídia social, mas eu uso bastante também. Mesmo porque, tipo,
eu também tô inserido no meio acadêmico, vamos colocar assim, né? Tipo, eu faço graduação, fiz iniciação, os meus professores, eles pedem que envie trabalho, que eles passem informação através dos e-mails, então, tanto o institucional da USP quanto por o pessoal do Gmail. Então eu uso bastante. Menos o Instagram, essas coisas assim, não. Nada contra mim. Isso aí. E você acha que as mídias sociais mudaram bastante o mundo de hoje? Mudaram. Na verdade, assim, eu acho que elas mudaram muito. Eu acho que assim, por exemplo, ó, eu vou falar assim, mais puxando pra educação nesse sentido, assim. Que é o seguinte, tipo, esses dias eu fui num churrasco de família, eu tava conversando com os meus primos que são mais velhos do que eu, né? Eles já têm filho e tal. E aí eles estavam comentando a diferença do meio como a gente consegue, a gente tem acesso à informação, né? Isso no meio educacional é muito visível, sabe? Por exemplo, quando você, na época deles, né, de escola e tal, que agora eles não estudam, né, mas eles tinham que ir na biblioteca, obter o livro físico, tirar xerox, eu não sei nem se existia naquela época, né, mas eu sei que minha mãe, por exemplo, tinha que redigir o livro, assim, tipo, olhar o livro, copiar e tal, para ter acesso. E esses dias eu fui fazer um trabalho sobre os ciclos de Milankovitch, eu achei tudo na internet, assim, sabe? Tipo, claro que eu tive que procurar fontes seguras, e procurar professor para confirmar, mas eu consegui isso em 3 minutos, assim, entrando no Google Deus e achando as informações do conhecimento que eu precisava. E que nem eu falei, por exemplo, dos meus alunos, né? Tipo, eu vejo os negócios, as matérias nas revistas online que eu leio, imediatamente eu já mando pra eles. E aí geralmente tá relacionado com a matéria e às vezes na aula mesmo eles, que nem aquele negócio que você mandou pra gente e tal. Aí eu, então, eu acabo comentando sobre isso. Então eu acho que assim, a troca e acesso à informação, né, ela ficou muito fácil. E isso permite, de maneira, não sei até onde, não sei até onde, tipo, o que eu queria dizer é, tipo, tem um risco, né, com isso, porque você não sabe exatamente o quão confiáveis são essas informações, mas elas, diferentemente disso, elas são muito mais fáceis de serem obtidas, entendeu? Então eu acho que mudou muito, muito. Na minha opinião, para melhor, assim. De verdade, sim. Embora tenha esses riscos de você saber se essa informação é verídica ou não, ela tá ali e você pode usar de outros meios para conferir se essa informação ela é plausível com o nosso paradigma atual e assim por diante. Obrigada. Então, a primeira pergunta é, você lembra qual foi seu primeiro contato com a internet? O meu primeiro contato com a internet foi em jogos, através de jogos, mas o que eu aprendi alguma coisa foi com a minha filha. E o que você entende por mídias sociais? Na realidade, o que eu entendo são os meios de comunicações hoje mais atuais, né? E você usa alguma, como Facebook, WhatsApp? Mais o WhatsApp. E você acha que elas tiveram bastante impacto no mundo de hoje? Tiveram muito. Eu acredito que muito. Tá bom, obrigada. Nada. O meu primeiro contato com a internet, ele foi bem cedo, na verdade, porque meu pai sempre teve computador em casa, porque ele trabalhava com o computador, porque ele trabalhava em cartório e com arrumando o computador, essas coisas, então a gente sempre teve contato com o computador. Mas era bem limitada, porque a internet era muito cara por ser discada e como a conta vinha no telefone, então tinha determinadas regras. Então a gente geralmente ele usava para trabalho no dia a dia, mas a gente só podia usar para lazer mesmo, de fim de semana e só mais à noite. E como tinha horário para dormir, então era realmente um horário extremamente limitado. Então era um contato mediano com a internet. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de rede social, na verdade. Eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, que é a minha rede social favorita.
Porque ele dá a sensação de que você tá falando sozinho, mas você tá postando pra várias pessoas, isso é extremamente divertido. E você consegue ver outras pessoas falando sozinha também. Eu gosto bastante, eu tenho Facebook, eu tenho Tumblr, eu tinha Snapchat, eu apaguei. Eu tenho basicamente todas as redes sociais mais populares. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Messenger, eu tenho Viber, eu tenho Spotify também, eu compartilhando música com as pessoas. É bem legal conhecer outros gostos musicais. E eu acho interessante que a gente vive numa era em que tudo é muito fácil pela internet. Então você pode pesquisar tudo pela internet, assim, numa velocidade muito rápida. E é um meio de comunicação também, então você consegue conhecer outras pessoas que têm o mesmo gosto que você e conhecer novos gostos também através da internet. Eu acho que isso tornou as pessoas próximas e tornou as pessoas distantes, porque é muito mais fácil você encontrar um amigo na internet e continuar conversando com ele do que às vezes você sair de casa e encontrar com ele. Ou então a pessoa mora longe, tem toda essa questão também. Bom, o meu primeiro contato com a internet, eu acredito que foi com a minha irmã, porque como ela é mais velha do que eu, ela acabava usando o computador para fazer pesquisa, essas coisas. Claro que eu não ficava muito tempo, porque meus pais acabavam não deixando, nem ela. E então meu uso, na verdade, meu primeiro uso com a internet, eu acredito que foi nas aulas de informática mesmo da escola, onde eles ensinavam a usar as ferramentas de um computador, como PowerPoint, Word, e aí ela acabava ensinando da internet. E meu uso passou a ser mais frequente quando os meus amigos que já usavam mais o computador, eles me ensinaram a entrar em sites de jogos. E daí, sempre que acabava a aula mais cedo, a gente ia correndo pra poder jogar mais um pouco, e era meio que um vício, assim. E com o passar do tempo, fui se tornando mais presente com o bate-papo da UOL, que era uma brincadeira, que a gente ficava entrando pra se comunicar com as pessoas que a gente nem conhecia. E depois o MSN, o Orkut, e aí então eu acabei nunca mais deixando de usar a internet. Redes digitais, eu não tenho uma ideia formada sobre o que é, e eu pensei até em pesquisar, só que eu pensei que o objetivo desse vídeo era dar minha informação hoje sobre o que eu tenho desses assuntos, e redes digitais eu não tenho uma opinião formada sobre o que é. As palavras separadamente, eu sei o que significam, mas o termo em si eu não tenho uma opinião formada, e então eu não posso falar sobre. Mas mídias sociais, pra mim, é qualquer forma de comunicação, qualquer ferramenta que a gente usa para se comunicar, compartilhar momentos e opiniões, informações. Então, desde sites, blogs, aplicativos, tudo. Facebook, Twitter, WhatsApp, eu uso os 3 e outros. Eu sou até dependente desses aplicativos, dessas mídias sociais. Eu uso muito e eu não me vejo hoje sem o uso dessas mídias sociais. E o grande impacto no mundo de hoje, eu acho que foi criado com uma ideia muito legal, muito boa, mas até, por exemplo, no meu caso, eu acabo usando muito para morar fora de casa, então para compartilhar momento com as pessoas que eu amo e que eu queria poder compartilhar com elas de pertinho. É uma forma boa, mas a gente acaba... Hoje tá muito exagerado o uso dessas mídias sociais. A gente acaba usando muito e eu sou até dependente desses aplicativos, dessas mídias sociais. Eu uso muito e eu não me vejo hoje sem o uso dessas mídias sociais. E o grande impacto no mundo de hoje, eu acho que foi criado com uma ideia muito legal, muito boa, mas até, por exemplo, no meu caso, eu acabo usando muito para morar fora de casa, então para compartilhar momento com as pessoas que eu amo e que eu queria poder compartilhar com elas de pertinho. É uma forma boa, mas a gente acaba... Hoje tá muito exagerado o uso dessas mídias sociais. A gente acaba usando muito e até muito cedo eu
encontro mesmo na minha família, minhas primas que já têm Facebook e que são pequenas, assim, claro que elas não usam com tanta frequência, mas já tem, já sabe o que é, já pede pra usar. E cada vez mais tá sendo mais forte a presença dessas mídias sociais na nossa vida. Até hoje você não vê mais celulares sendo criados sem ter uso da internet, porque todo mundo tem um WhatsApp, porque é uma forma barata, rápida e é fácil se comunicar, compartilhar com a pessoa que você gosta, algo importante, como foto, vídeo, até ligação, e acaba sendo mais barato. Então, hoje em dia, isso também acelera das pessoas usarem isso, sabe? Cada vez mais vão usar mais, e até todo mundo acaba escutando, às vezes, aquele termo de sair pra comer, e todo mundo tá lá no celular. Então, esse é o lado ruim também, porque as pessoas acabaram ficando muito dependentes disso e acabaram não esquecendo, mas trocando alguns valores, onde a gente acaba se esquecendo dessa relação pessoal com essa relação entre as mídias sociais. É muito bom poder você entrar também num site, hoje em dia tudo você pesquisa no próprio Facebook. Eu quero ir num restaurante, eu acabo entrando para pesquisar e vendo quantas estrelas as pessoas deram, comentário bom, comentário ruim. Isso é muito legal, poder ter essa vantagem de saber antes para onde você está indo, o que você vai encontrar. Mas claro que o uso exagerado acaba sendo ruim para nossa sociedade. E o mundo hoje não vive sem. E acho que é isso. Não sei se tá certo, se tá errado, mas pra mim a mídia social tem um impacto muito, muito grande. O primeiro contato que eu lembro, assim, com a internet, com o computador, foi entre uns 8, 7 anos, por aí, onde tinha toda uma expectativa para usar a internet. Meu pai, ele trabalhava, ele é técnico, né, em informática, em computador, e ele trabalhava em cartório, então ele sempre tinha necessidade de estar a par dessas tecnologias derivadas do computador. Então em casa sempre teve computador, sempre teve internet, mas mesmo assim o contato com a internet era muito mais restrito do que é hoje. Tinha que esperar um certo horário para você poder entrar na internet, porque a conta vinha mais barato. E a minha mãe era muito metódica, assim, com os sites que a gente podia usar, então era só para sites de jogos que a gente usava, e só depois de muito tempo que a gente passou por algumas mídias sociais, mas foi muito depois, só com uns 12. O que eu entendo, né, de rede digital e mídia social é que, na verdade, elas estão meio que interligadas, meio relacionadas. Acho que a rede digital, ela é um suporte para as mídias sociais, e eu entendo como mídia social meios alternativos na qual as pessoas se sentem parte, uma mídia na qual as pessoas se sentem parte literalmente dela, onde elas pensam que ali elas conseguem selecionar melhor o conteúdo do qual elas estão vendo, que se aquilo agrada a elas ou não. Como o Facebook, você curte páginas daquilo que você acha que é interessante para você e reproduz aquelas reportagens, como o Mídia Ninja, como o Jornalistas Livre. São um certo público, eu acho que é isso. A mídia social, ela tem esse caráter de bolha, onde a pessoa se agrupa em determinados grupos, né, dos quais ela se sente segura, dos quais se aproximam da realidade delas. É aquele caráter de se sentir na mídia. As mídias sociais que eu utilizo são o Facebook, o Instagram, e o WhatsApp e o Tumblr. E já é muito, né? Fico pensando como você acaba se tornando dependente dessas mídias para se sentir parte, conectada da sociedade. As mídias sociais, as mídias alternativas, elas têm um impacto muito forte na sociedade contemporânea.
principalmente porque tem um sentimento de carência, né, de informação, carência de representabilidade nas mídias tradicionais. Então as pessoas acabam procurando mídias alternativas nas quais elas se veem mais, nas quais elas possam se sentir parte delas. Então elas vão para essas mídias e ali elas encontram outras pessoas com o mesmo pensamento dela. Antes era muito difícil você marcar um evento e reunir milhões de pessoas por uma causa. Hoje é muito mais fácil, você vai lá e cria um evento no Facebook. E esse evento une milhões de pessoas em um dia. E aí as pessoas se mobilizam e vão. E isso é uma moeda de duas caras. Ao mesmo tempo que elas se unem para coisas positivas, elas se unem para coisas ruins. Esse é um efeito dessa mídia social, porque ela é uma mídia que tem esse caráter globalizador. A gente consegue ver bem esse papel da mídia social, da influência dela em termos de política, principalmente, e até econômicos. Você coloca uma notícia nessas mídias e elas tornam uma verdade, porque hoje nós vivemos um mundo de pós-verdades, né? E isso alastra milhões de pessoas e com isso movimenta todo um mercado, movimenta toda uma nação em prol de algo. É isso.